estamos tratando, né? Olá, você tá boa? Thalia, tudo bem? Que bom, né, que vocês estão aí, já entrando todos. Vamos, que mais que eu tenho para falar? O trabalho, outra coisa que eu sempre reforço é para entrar na plataforma, para estudar. Boa noite, Viviane, porque o graduado é o que cai no exame da ordem, eu sempre bato nessa tecla. E se vocês forem estudar sozinho, vocês vão ter mais problemas do que solução, né? Porque falar, eu não estou entendendo isso, o que é isso? Não, eu lembro que a Pro falou a respeito disso, e isso é assim, né? Eu já disse a vocês que a minha maior felicidade é encontrar alunos na faculdade que falem para mim, olha, Pro, eu consegui gabaritar em penal. Então, acho que isso é um grande presente, porque o professor é um facilitador de conhecimento. Boa noite, Pedro, tudo bem? Então, vamos seguir com a nossa empreitada, né? O nosso aprendizado. Nós trabalhamos... Alguém quer falar? Alguém está ligando o microfone, às vezes é sem querer, né? Nós trabalhamos o artigo 29 e o artigo 30, né? O artigo 31 também nós trabalhamos. Então, agora, nós estamos entrando em sanção penal, né? Boa noite, Enzo. A sanção penal, o Código não define o que vem a ser sanção penal. Ele já entra com as espécies. Por isso, nós preparamos um recheio que vocês receberam e que a gente começou a trabalhar, né? Bem pouquinho, mas começamos a trabalhar sobre isso, né? Nós vimos já, eu sempre gosto, vocês sabem da metodologia, de um pouquinho para trás, ali, muito pouquinho, e seguir, né? Para a gente lembrar, para recuperar a mente a respeito do assunto. E o Código Penal fala, o direito penal fala em sanção penal, e sanção penal nós temos a classificação bipartida ou dicotômica, parte em 2. Então, nós temos pena e medida de segurança, ok? Boa noite, João. Pena é aplicada para imputáveis. O que é imputáveis? Né? O que é imputar? É cobrar a responsabilidade de pessoa capaz. Imputável é a pessoa capaz. Capaz do quê? De responder pela prática delitiva. A contrário senso, do outro lado da moeda, nós temos os inimputáveis. Do lado de cá o imputável, do lado de cá os inimputáveis. Os inimputáveis, eles não poderão pegar pena. Nós vimos também que nós temos três vértices, três grupos de pessoas que poderão ser tidas como inimputáveis. A primeira, por doença mental. Não é? O doente mental não pode ser culpado. Por que ele não pode ser culpado? Porque ele não tem o controle sobre o seu intelecto, a sua capacidade intelecto-volitiva, o campo intelectual, neurônios, e o controle dos seus músculos, ele não tem isso. Então, ele não pode ser tido como culpado. A segunda são os menores, e aí até 17 anos. Virou o reloginho ali, deu meia-noite, responsabilidade penal. Né? Mas nasceu às 5 da tarde. A corrente prevalente, eu gosto de falar de jurisprudência com vocês, no sentido de que virou ali, 0 hora, pronto, é do dia do aniversário, tem 18 anos, é imputável. E o último, nessa tríade, é a embriaguez decorrente de caso fortuito, ou fortuito, como querem alguns, ou força maior, não é? Então, nós vamos trabalhar com essas situações, não é? E no tocante à pena, nós não vamos trabalhar agora com o menor ele fica
sob a égide do ECA, o menor vai para o ECA, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, e vai para uma justiça especial, que é o Juizado da Infância e da Juventude. O doente mental também vai pegar medida de segurança, né? Daqui a pouco nós chegaremos lá, daqui a pouco não, mas para o final desse semestre, nós vamos cuidar disso especificadamente, seguindo a ordem do Código, que é a medida de segurança. Então, nós temos pena para o imputável. Boa noite, Larissa. Boa noite, Ingrid. Pena para os imputáveis, medida socioeducativa para a criança e para o adolescente, e nós temos medida de segurança para o doente mental, ok? Essa é a distribuição, o funcionamento do direito penal no tocante à questão da imputabilidade e inimputabilidade. Então, vamos trabalhar com pena. Qual é a finalidade da pena? A gente já conversou algumas vezes. A finalidade da pena é retributiva preventiva. Retribui como castigo. E preventiva no sentido de retirar o indivíduo nocivo do seio social ou provocar uma reprimenda, uma pena alternativa, para que esse indivíduo, homem ou mulher, se conscientize que não poderá delinquir. Não pode, porque a situação ficará complicada. Ou vai preso, ou vai ter que cumprir uma medida alternativa que nós vamos verificar, não é? Daí a retribuição. E a prevenção é essa recuperação da pessoa, que infelizmente no Brasil, no tocante à prevenção específica da pessoa, o Brasil pulou essa parte, não é? Porque a gente sabe que os nossos cárceres estão explodindo, não é? Que o sistema não recupera ninguém, e, como disse aquele ex-ministro, é uma linha de produção de delinquência. Infelizmente, nós temos... Esse presídio as pessoas que entram no presídio deveriam pagar, se não tem dinheiro, a família deveria arcar, salvo se fosse mesmo insolvente, se não tivesse de onde tirar, mas aí teria que trabalhar mesmo, porque não pode obrigar a trabalhar, mas teria que trabalhar para comer. Então, você não quer trabalhar, tá bom, então não vai comer, porque tudo custa dinheiro. E olha como a alimentação está cara. Um pacote de arroz, um pacote de óleo, carne está caríssimo, cebola. Então, se nós temos que pagar, por que o pessoal que está dentro da cadeia não pode? Para que esse paternalismo ou maternalismo exacerbado, não é? Então, tudo isso são políticas de segurança, políticas criminais que deveriam ser revistas, não é? Falar, não, mas a Constituição fala que não pode ter trabalhos forçados. Ok, então... não vai comer, porque se a Miriam não trabalha, ela não come. Eu vou lá no supermercado, antes eu ia com X de dinheiro, eu comprava muita coisa, hoje compro menos que a metade. Isso acontece com todos nós, e nós precisamos trabalhar para pagar as contas. Então, precisamos rever tudo isso, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a finalidade da pena é retributiva preventiva. Aonde está isso? Está no artigo 59 do Código Penal, que depois, eu vou ler o Código Penal, só o caput, depois a gente lê com mais calma. Esse artigo é muito importante, nós vamos realizar a leitura algumas vezes, porque ele é um termômetro para o juiz aplicar a pena. Ele dá os indicadores para o juiz aplicar a pena. Então, é a primeira vez que eu estou lendo, mas vamos fazer a leitura outras vezes. Vocês podem colocar a lápis aí, circunstâncias judiciais. A doutrina batizou esse artigo de circunstâncias judiciais. Por quê? Porque traz os dados, os indicadores para o juiz aplicar a pena de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Daí vem o nome circunstâncias judiciais, não é? Então, está aqui no artigo 59, escrevendo, aqui pode escrever a lápis, vocês precisam não esquecer desses detalhes por causa do exame da ordem, circunstâncias judiciais. O juiz, e ele vai apreciar o quê? O juiz atendendo à culpabilidade,
Veja aqui, culpabilidade, segundo a teoria tradicional clássica, eu tenho, e eu vou repetir isso outras vezes, eu tenho culpabilidade aqui, e do lado de cá eu tenho crime doloso com intenção, e do outro lado eu tenho crime culposo sem intenção. Lembrem-se, que eu sempre falo também, Cristiane Tornone matou o filho dela sem intenção, então ela praticou um homicídio culposo. Então, o que eu tenho no meio? Culpabilidade. Qual é o recheio? Dolo ou culpa. Ou a pessoa praticou crime doloso, ou ela praticou crime culposo, dependendo se teve intenção ou não. Aos antecedentes, claro que já no âmbito do flagrante da delegacia, o delegado de polícia puxa o DVC. O que é DVC? O banco vai ter acesso ao banco de dados da Polícia Civil, que também tem nossas identidades cíveis, o nosso controle das nossas impressões. Mas também tem, pela Divisão de Vigilância e Capturas, também tem, por isso DVC, Divisão de Vigilância e Captura, também tem o banco de dados das pessoas que praticam crimes. Então, aqui os antecedentes. A conduta social, a personalidade do agente. A gente vai bater nessa tecla. Acho difícil, sem um exame criminológico, o juiz ter essa visão, esse conteúdo. Porque conduta social é a vida pregressa. O que esse indivíduo, homem ou mulher, que esfaqueou fulano, fazia aos 10 anos de idade? O que ele fazia aos 12 anos de idade? Teve até um caso que essa pessoa tinha esfaqueado o professor, com 12 anos de idade. Então, essa é a visão, realizar uma retrospectiva. E quem faz isso é assistente, é o serviço social, não é? Então, precisaria ter uma equipe multiprofissional para avaliar isso e avaliar a personalidade do agente também, que deveria ter um psicólogo e um psiquiatra, homem ou mulher, numa equipe multiprofissional e fazer exame criminológico. Rascunho lá do Grande Lombroso, né? O exame criminológico, que é fascinante. País de primeiro mundo realiza exame criminológico em todos os presos. Que país é esse? Como é que ele vai conhecer aquela pessoa que delinquiu para poder fixar a pena, se não tem esse controle? Boa noite, Júlia. Se não tem esse controle, não tem esse exame, não tem esse laudo, eventualmente, sim. Vocês viram que no caso da Suzane, tem sido feito o laudo criminológico. Boa noite, Stanley. Me parece que ela... Boa noite, Jonathan. Me parece que ela está pedindo há algum tempo, não sei se saiu esses dias, o livramento condicional, e ela não consegue, por causa do exame criminológico não ser favorável, não é? Fizeram no Champinha, que não era maior, ele foi para o ECA, não é? E ele ficou durante 3 anos, infelizmente só 3 anos, ele entrou com 17, 18, 19, não é? E ele saiu não, iria sair, aí falou, mas vamos fazer exame criminológico, ele não tem condições de viver em sociedade, como é que vai colocar um indivíduo desse na rua? Não tem, mas ele não deve mais nada, ele já cumpriu o tempo do ECA, que infelizmente só 3 anos, tem um projeto de lei para ampliar para 5, estão pedindo 8, né? E então, o que seria ideal, mais, né, para crimes graves. E aí, eles, o que fizeram, né? Um remeleixo, né? Acharam ali a eureka, tiraram da cartola do mágico, a mesma coisa que fizeram com o Chico Picadinho, que depois, na medida de segurança, a gente fala sobre isso. Fizeram uma interdição no cível. Ele está interditado via poder judiciário, via cível, porque no crime não deve nada, não é? Então,
como que nós vamos, sem exame criminológico, fazer essa análise? Não tem. O juiz também não tem como, não é? É paliativo, isso aqui é para inglês, francês, quem quiser ver, mas não funciona na prática, para o juiz não tem exame criminológico. Circunstâncias e consequências do crime. Aí tem que estar nos autos da apuração, do inquérito, do processo. Aí tem que ter. Bem como o comportamento da vítima. O código nosso de 40, ele não trazia esse comportamento da vítima, né? Aí, em determinado momento, falou, olha, a gente estuda muito crime desde Beccaria, da grande obra dele, né? Nulo um crime, nulo a pena sine prévia lege, nenhum crime, nenhuma pena sem lei anterior que o defina, está no artigo 1º do Código Penal, tão defendido por Beccaria, não é? E audiências a portas abertas, tudo isso ele focou muito no crime. Começou no período lombrosiano o estudo do criminoso, mas a vítima ficou esquecida. Aí foi, né, já na década de 40 para cá, é que se iniciou os estudos vitimológicos. E aí falou, não, mas precisa se aferir também o comportamento da vítima na prática delitiva. Aí o código, numa reforma, inseriu, né, inseriu o comportamento da vítima que vocês estão vendo aqui. Porque se a gente fizer uma tipologia vitimal, como é feita aquela tipologia do criminoso, e vocês estudaram antropologia jurídica, vocês estudaram essa matéria, estudaram vitimologia também, nós sabemos que tem criminosos, essa tipologia, e tem para vítima também. Tem vítima inocente e vítima não tão inocente, e vítima quase tão culpada quanto o criminoso, não é? Eles falam que no campo penal, na pareja penal do crime de estelionato, a dupla criminoso e vítima, no crime de estelionato, a vítima sempre ela é quase tão culpada quanto o criminoso, que seja homem ou mulher, o criminoso não faz diferença, e vítima também. Por quê? Porque visa lucro fácil. Então, de alguma forma, ela acaba entrando naquela situação de fraude, porque o estelionato se caracteriza com fraude, até propositalmente, porque quer lucro fácil, não é? Então, esse estudo é muito importante. Finalmente, estabelecerá, conforme será necessário e suficiente, para reprovação e prevenção. Está aqui, a reprovação é a mesma coisa que retribuição e prevenção, que é a finalidade da pena. Então, se quiserem colocar lápis aqui, aonde está a reprovação, no artigo 59, podem colocar retributivo embaixo, que é a mesma coisa, ok? Boa noite, Maria Vitória. Retributivo, né? No campo da prevenção, como finalidade da pena, nós vamos abrir, né? Eu coloquei aqui, vocês perceberam no recheio, quem pegou sanção penal, né? E hoje eu fiz um protocolo, eu postei detração penal. Então, vocês vão verificar que aqui onde está a prevenção, nesse material, que é sanção penal, ok? Vocês vão verificar que está escrito prevenção geral e prevenção especial, né? Qual é a diferença? Eu assisti uma banca de um colega que prestou concurso para juiz, que o desembargador que estava arguindo penal perguntou isso, ele fez algumas perguntas difíceis, depois ele começou a fazer perguntas mais fáceis, e uma delas foi essa, né? E uma mais capciosa, né? Qual é a diferença entre emoção e paixão, né?
Então, a gente já viu isso no direito penal 1, né? A emoção, eu sempre dou, assim, com muita ênfase, porque, bom, tudo a gente tem que dar com ênfase, porque, às vezes, né, o acerto mora nos detalhes, né? Eu lembro que ele perguntou, doutor, qual é a diferença entre emoção e paixão? A emoção é o sentimento repentino, vocês lembram disso? Vem e vai embora repentinamente, a pessoa fica, né, alterada naquele momento, mas passa muito rápido. E a paixão, ela é construída durante um tempo, né? Ela vai se sedimentando homeopaticamente. Vocês lembram do exemplo da Ana Hickman, né? Que isso foi, que quase matou ali mais de uma pessoa. Não matou por conta do cunhado e ainda a cunhada dela ficou com aquela bolsa de colostomia por um tempo, não sei se ainda continua, aí eu não acompanhei, né? Então, foi bastante grave, ele acabou morrendo, né? Então, no campo da prevenção, nós temos a prevenção geral, né? O que quer dizer isso? O código, os tipos penais, as normas penais incriminadoras, elas estão dispostas e escritas, positivadas. Boa noite, Hindenburgo. Vocês lembram que Beccaria colocou na obra dele também essa questão de que os crimes têm que estar escritos, eles têm que ter legalidade, princípio da legalidade, naquela estrutura que nós estudamos. Ele tem que estar escrito e ser validado, ter anterioridade, né, à conduta. Não pode cobrar algo, alguma situação de alguma lei nova, se não tiver entrado em vigor, se estiver no período, por exemplo, de vacatio legis. Então, a prevenção geral é exatamente isso, a existência do tipo penal com aquela estrutura que nós estudamos, preceito primário, definição legal, elementos elementares, preceito secundário, pena, e que funcione como um aviso. Miriam, não pratique crime de furto, que você vai pegar aquela pena, não é? Fátima, não pratique crime de homicídio, que você vai pegar a pena descrita lá. Então, isso funciona como a prevenção geral, é uma advertência, é uma admoestação, é um aviso, né? E a prevenção específica visa a ressocialização do indivíduo, homem ou mulher, condenado por prática delitiva. Não é? Se vai recuperar aqui no Brasil é difícil, ou não, é outra história, mas visa, né? Os sistemas prisionais, nós temos a Filadélfia, que fica recolhido na cela lendo a Bíblia, Alborniano, permitiu o trabalho dos presos dentro da cela. O nosso é o sistema progressivo, podem riscar aqui, olha, onde o progressivo é o adotado pelo Código Penal no artigo 33, parágrafo 2º. Podem grifar na apostila. Artigo 33, parágrafo 2º. Vamos localizar o sistema progressivo, né? Lendo o Código, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva. Segundo o mérito do condenado, a intenção do agente define o crime? Sim, Mário, define. Se a intenção é dolosa, ou seja, se a pessoa teve intenção, a intenção só pode ser dolosa. Então, se ela agiu querendo, com intenção, o crime é doloso, aí a pena sobe para crime doloso. Mas se não foi culposo, aí a pena é menor, né? Aí o enquadramento, por exemplo, é para homicídio culposo, né? Se a gente pegar o artigo 121 aqui, nós vamos fazer esse trabalho que a gente já tem feito isso tecnicamente, né? Eu só vou mostrar aonde está, na hora de calibrar a pena, o juiz vai verificar tudo isso.
ele vai quantificar, ele vai realizar a dosimetria da pena. Então, a objetividade jurídica é a tutela da vida, né? Da vida. E objeto material é o alvo do agente, ou é pessoa ou coisa. Objeto material é o alvo do agente. Aqui no homicídio é pessoa. Nome iuris ou nome jurídico, homicídio simples. Artigo 121, enquadramento, preceito primário, elementos ou elementares. Matar alguém, só 2. Matar é núcleo, elemento objetivo, e alguém é vítima, elemento objetivo. Preceito secundário, pena, abstratamente combinada ou fixada. Por que abstratamente? Porque nós não estamos diante de nenhum caso concreto. Se tivéssemos debruçados no caso da Isabela Nardoni, aí seria um caso concreto, uma pena, provavelmente, que acabou gerando, etc. Mas aqui é abstratamente fixada ou combinada. Reclusão, que é um sistema mais rígido de cumprimento de pena, mínima de 6, máxima de 20 anos. Veja, aí vem aquela questão interessante. O código não diz aqui, podem olhar, homicídio simples doloso. Não, não. Quando o crime é doloso, o código não menciona. Então, na ausência de menção, quando não tiver nada escrito, o que o intérprete vai fazer? O que a Josi, o Richard, a Sônia, o Robson vai fazer? Vai entender que o crime é doloso, praticado com intenção. Aí, nessa sequência, vamos lá para o parágrafo 3º do artigo 121. Veja o que está escrito no nome iuris, no nome jurídico. Homicídio culposo. O que o código quis dizer? Sem intenção. Vocês perceberam que no 121 em cima, logo no começo, que a gente fez a leitura, está só homicídio simples, não está homicídio doloso simples. Não. Mas o intérprete tem que entender que é doloso. Porque quando o código deseja que seja culposo, ele coloca homicídio culposo, parágrafo 3º. Pena, olha como a pena caiu. Era de 6 a 20, né? Mudou para um sistema mais leve de cumprimento de pena, que depois nós vamos realizar a leitura do código, vocês vão, né, daqueles artigos nas sequenciais, vocês vão entender. E aí, ele colocou detenção mínima de 1, máxima de 3 anos. Vocês perceberam como a pena caiu? Então, por que aqui? Porque na hora que aferiu o conjunto probatório nos autos do processo, vislumbrou que o agente, o indivíduo, homem ou mulher, agiu sem intenção, que foi o que o Mário falou. A intenção do agente define o crime? Sim, não é? Por isso que o juiz enquadrou o indivíduo, né, aqui no crime culposo. Isso, de novo, Cristiane Torlone entrou aqui no crime culposo, não é? Então, muito bem colocado, Mário, é isso mesmo, ok? Vamos voltar lá para o artigo 59, vocês já entenderam que no finalzinho aqui do caput está escrito a finalidade retributiva preventiva. E no artigo que a gente acabou de ler, 33, parágrafo 2º, é progressiva. Aí vocês vão falar, progressiva do quê? Não é? Vamos supor que a pessoa entre num sistema fechado, vocês vão ver num regime fechado. Vocês vão ver os regimes. Está aqui na sequência do código, né? Os regimes são fechado, ou semiaberto, ou aberto. Se a pessoa entrou no fechado, congelou a imagem aqui, né? Mas eu acho que está funcionando. Agora foi, deu uma congeladinha. Se a pessoa entrou no fechado, ela pode progredir para um regime semiaberto, se ela tiver bom comportamento, e até para um aberto, não é? Sem dúvida nenhuma.
Mas, se a pessoa não cumprir adequadamente as regras impostas, retorna para o status quo ante, ou seja, retorna para o fechado. Outra consideração importante para falar para vocês é que quem cuida de pena, na maioria, quem cuida do cumprimento, melhor dizendo, da condenação, na maioria dos estados, é o juízo das execuções, a vara, o cartório das execuções penais, não é? Então, quem condena é o juiz criminal, que vai verificar o conjunto probatório, ou vai absolver, ou vai condenar. E quem vai acompanhar depois, a outra fase que vem, é o juiz das execuções. Por quê? Porque, de início, o Estado tinha o quê? Uma pretensão de punir. Quando ele conseguiu um título condenatório, ele tem uma pretensão de executar a pena. A mesma coisa, por exemplo, vamos supor, eu devo dinheiro para o Hidemburgo, ok? E a Vitória é testemunha, porque o Hidemburgo não tem um título, eu não assinei nada, não é? Mas a Vitória falou, olha, se você quiser entrar com a ação, eu sei que a Miriam te deve 20 mil. Não é verdade, viu, Hidemburgo? Eu não devo, não. Não é? Não venha me cobrar. E aí todo mundo já está ouvindo eu falar que eu não devo. Então, é só hipotético. Aí, o que acontece? O Hidemburgo, você deu risada, né? O Hidemburgo entra com a ação e a Vitória é testemunha. E fala, não, eu nego. Falar, ele não tem prova, mas a Vitória fala, não, eu sei que ele emprestou, porque eu estava lá no dia que ele entregou o dinheiro para a Miriam, né? O que o Hidemburgo tem? Uma pretensão de receber o dinheiro. Quando o juiz condena a Miriam no cível, essa pretensão se torna um título executório. O que o Hidemburgo vai fazer? Entrar com a execução. A mesma coisa é no crime. No crime, quando o processo está em andamento, está tramitando, o que o Estado tem é uma pretensão de punir, não é? É claro que, como custos legis, o juiz, o promotor, né, o advogado vai trabalhar para a defesa também. Se a pessoa for inocente, vai ser absolvida. Se não for, tem recurso. Se ela for inocente, tem que ter recurso. De qualquer forma, tem recurso. Então, quando aparece uma condenação, aí vai para o cartório, a vara das execuções. Começa outra fase, porque o Estado já tem um título e vai executar a pena, ok? Porque nós estamos cuidando de pena, né? Então é importante que vocês façam essa distinção, né? Em algum lugar tem o juiz criminal também acompanhando a execução? Tem. Quando é comarca muito pequena, não colocam 2 juízes para fazer isso, né? O próprio juiz da comarca que condenou vai acompanhar a execução da pena, porque é um reduto pequeno, né? O controle é bem menor. Quais são os princípios da pena? Da legalidade ou reserva legal, a gente já falou sobre isso. Desde Beccaria, tem que estar escrito, tem que estar positivado, não dá para inventar pena, não dá para inventar crime, o fato é atípico, né? Esse azinho é de ausência de tipo, então tem que estar reservado legalmente um crime, aquela frase que eu falei, nullum crime, nulla pena sine preva lege, nenhum crime, nenhuma pena sem lei prévia, né? O princípio da humanização, vocês podem colocar aqui, é o da dignidade humana, né, também. Então, pode colocar, eu ia colocar, acabei esquecendo, da dignidade humana, né, humanização ou humanitário, é o grande princípio, que é o fundamento do artigo 1º da nossa Constituição Federal. Toda pena tem que ser cumprida de uma forma humana. E contra isso também, aquelas barbáries, aquelas crueldades, que eram as ordalhas, aquele período todo,
muito ruim, lutou Beccaria, não é? As pessoas tinham que passar por aquelas brasas para, se conseguisse passar sem parar, sem causar, sem reclamar, é porque ela era inocente. Enfiar a mão naqueles tachos de água fervendo, não é? Era uma verdadeira aberração, né? Então, onde está a dignidade humana? Onde está a humanização aí? Não dá para fazer isso. Até eu quero conclamar a todos, né, que quiserem, é muito bom. Quem não leu e quem já leu pode preparar, mas não estou passando trabalho, mas se ler, pode preparar, baixar e ler. Eu assino para atividades complementares o caso, chama desse jeito, dos Irmãos Naves. Alguém já viu? Dos Irmãos Naves. Nesse sentido de dignidade humana, de humanização, não é? Então, vamos supor, né, que alguém queira assistir, fazer um material. Dá para você atribuir atividades complementares? Eu atribuo. É fascinante, né? Essa questão do conjunto probatório, essa questão da falta de dignidade humana, não é? Então, isso foi um caso real, é bem recheado de aprendizado, né? Tem alguns filmes que nos traz, assim, muito, ou melhor dizendo, é muito enriquecedor, não é? É muito rico. Boa noite, Luciene. Boa noite. Outro princípio também, olha aqui, a da humanização. No Brasil não cabe penas cruéis de morte, de trabalho forçado, morte só em caso de guerra, etc., né? Trabalhos forçados, aqui que eu faço umas conjecturações na questão de preso, né? Não imaginar que vão escravizar seres humanos. Pegaram essa semana várias pessoas que estavam sendo escravizadas num lugar aí. Nossa, uma aberração isso. Aqui no Brasil ainda tem essas coisas absurdas, né? Como aquele menino lá que estava dentro do tacho, do barril. Quer dizer, onde está a dignidade humana, onde está a humanização, não é? Então, isso tudo tem que ser banido mesmo, tem que ser punido. Princípio da pessoalidade ou intranscendência. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que a pena não pode passar a pessoa do condenado. O condenado morreu, pode ir para o pai, para a mãe? Não. Né? Inclusive, eu fui oficial de justiça antes de ser delegada de polícia. Eu prefiro 1000 vezes ser delegada de polícia do que oficial de justiça, porque eu sofria muito naquele período. É um trabalho muito triste, muito horroroso, despejar a pessoa, tirar os bens da pessoa, tirar o táxi do taxista, porque ele não conseguiu pagar. Eu acabava sofrendo. É melhor prender os bandidos do que fazer isso, né? Porque eu acabava sofrendo, né? Então, não raras vezes, eu ia citar alguém, porque teve uma época que eu trabalhava no cível, e juntaram o cível com o crime. E os oficiais de justiça passaram a fazer os dois. Eu ia citar e o bandido tinha morrido. Vai citar, vai responder o processo. Né? É melhor não falar bandido, porque às vezes podia ser inocente, né? Eu acho que a gente não pode ser assim tão precipitado, ficar estigmatizando as pessoas. Ia citar a pessoa, no caso de um processo. Passei uma situação e eu fui muito indelicado. Mas eu nunca fui muito indelicada, não, Luciene. Eu sempre fui, mesmo como delegada, o pessoal fala que eu prendo sorrindo. Eu falo, vamos para o quartinho e levo para a cadeia. Não fico, levo para o cárcere, porque eu não fico humilhando, não, né? Foi uma situação ruim que você passou. Mas não leve isso para a classe dos oficiais de justiça, não. Como eu estou te dizendo, eu fui oficial de justiça e sofria junto, né? Não leve, porque tem muita gente boa. E porcaria tem todas as profissões, não é? Às vezes a gente pega vendedor horroroso, pega médico horroroso.
Certa feita eu levei minha mãe lá, que estava com a pressão alta, a médica falou para mim, por que só não deu remédio para ela? Se a senhora sabia que ela estava com pressão alta. Aí eu falei, doutora, olha a idade da minha mãe, olha a quantidade de pressão que ela tem. Mas você poderia ter dado. Eu falei assim, eu acho que a senhora queria que eu trouxesse minha mãe morta aqui para a senhora cuidar dela, né? Porque aí a senhora não iria cuidar dela, a senhora queria que ela morresse para a senhora não cuidar. Porque aí eu já fiquei nervosa também, né? Deixa eu ver aqui que você colocou. Ele foi até meu serviço e quando eu fui atendê-lo, ele quase esfregou o crachá dele no meu rosto. Insensível diante da situação. É pena que não filmou isso, não é? Porque se filmasse e mandasse para a corregedoria, ele ia tomar uma reprimenda grande. Não pode fazer isso, não. Tem porcarias em todo lugar. Veja aquela cena daquele deputado que encostou na deputada agora há pouco tempo. Vocês viram isso, não viram? A cena foi bastante veiculada, né? Deu uma encostada nela, botou a mão no peito dela, não é? E veja que situação. Só que foi filmado. Às vezes é difícil, se não tiver testemunha, de fazer conjunto probatório. Mas tem muita gente boa, viu, Luciane? Em todas as carreiras. Tem gente que vai... Por isso que eu, quando dou aula para delegado, para escrivão, para investigador, eu dou sempre, eu falo, olha, gente, tem que tratar muito bem, porque nós somos servidores públicos, servimos o público. Quem é o nosso patrão? O Estado? Não, é o povo. O povo que bota dinheiro no erário público. Então, somos simples servidores públicos, um juiz, um promotor, a polícia, todos nós servimos o nosso patrão. Então, tem que tratar o oficial de justiça, tem que tratar com muita atenção e respeito, muita. Pode entrar na delegacia de sandália havaiana de forma humilde, ou pode entrar num carrão chique, não tem problema. É a mesmíssima tratamento, não pode mudar. Tem que ter uma constância no tratamento. Então, eu sempre, quando eu ia intimar, não citar, não raras vezes, alguém falava, olha, tá morto, mataram ele, ou mataram ela. E eu tinha que juntar a certidão de óbito. E, não tenho, não, a família mudou daqui, eu não quero me envolver nisso, não sei o quê. E para conseguir a certidão de óbito, era um parto, era muito difícil. Por quê? Porque o juiz ia provocar a extinção da punibilidade. E poderia cobrar a família pela responsabilidade até, eventualmente, mais tarde, num juízo civil? Não. Não poderia, não é? Então, a pena não pode passar da pessoa do condenado, né? E, às vezes, eu tentava e não conseguia, eu fazia uma certidão para o juiz que a pessoa se encontrava em Lins. O que é Lins? Lugar incerto e não sabido. Por quê? Porque não adianta eu ter uma informação que a pessoa morreu se eu não tenho como documentar isso. Será que é verdade? Não sei, né? E se eu colocasse ali na certidão, o juiz ia ficar... Logo quando eu passei para oficial de justiça, aconteceu isso. O juiz ficou tempo, mas ele ficou um tempão pedindo para que eu localizasse alguém para fornecer a certidão de óbito. E eu não conseguia. O Brasil é muito grande, às vezes as pessoas somem. Como é que você vai conseguir saber onde que estava isso, né? Cheguei até a ir na funerária lá, me deram uma data, mas não encontraram nada com o nome que eu dei, acho que eu usava um nome fictício, porque bandido muda de bairro e muda de nome, usa o nome que ele acha bonito, ele muda, e às vezes fabrica documento, né? Então, você não consegue, às vezes, elucidar isso. Tenta-se, mas não consegue. Mas é isso, a pessoa, se tiver certidão de óbito, extingue a punibilidade. O que é isso? O Estado perde o jus puniendi, o direito de punir. Proporcionalidade. Mas não conta na Prodesp o óbito? Então, mas como é que você sabe, Richard, de um nome no banco, para o nome verdadeiro? Porque está aquele nome lá, mas que aquele nome não tem. Não é? Na Prodesp não aparece. Aí a pessoa está com outro nome.
Certa feita, como oficial de justiça, eu fui localizar um indivíduo que estava usando o RG e o nome do irmão, gêmeos, né? Você tenta na Prodesp, você tenta na funerária, você tenta aliás, você tenta em tudo quanto é lugar. Nem sempre você consegue elucidar. A única maneira de saber se é a pessoa mesmo é, impressões digitais, né? Quem é aquela pessoa? Certa feita eu prendi um rapaz, porque eu chamei que ele tinha discutido com o vizinho fez um BO de injúria, e quando ele chegou, foi feito um levantamento, ele estava pedido com um prontuário enorme, né? Isso, enorme. Aí eu falei, olha, vem aqui no quartinho, vamos lá no quartinho, você está pedido, você vai ficar preso. Olha seu prontuário. Ele começou a chorar e disse que não era ele, que era o irmão que usava o nome dele. Sim, legitimação. Eu ia dar uma palestra na Associação dos Delegados, era mês de março, né, dia lá, comemoração do Dia Internacional da Mulher, e eu falei, olha, pode coletar as impressões digitais, porque foi um pedido do seccional, o investigador ia me levar, eu ia para a Associação dos Delegados, enquanto eu estivesse lá, dando a palestra, os investigadores foram lá no IRGD para poder checar. E aí eu avisei o delegado que estava entrando no plantão. Já era... Miriam, para com isso, você não é advogada, bota o cara na cadeia e pronto. Falei, não, como é que eu vou botar a cabeça no travesseiro? Tem sábado, domingo, um inocente preso, não é? Não posso fazer isso. Aí, o que eu fiz? Podia ter passado o caso para ele, mas ele ia falar, não, eu vou botar na cadeia o advogado que solte. Eu falei, não posso fazer isso. Aí eu peguei, porque ele entrou no meu plantão, né? E não era mesmo, ele não estava pedido, o irmão usava o nome dele, o RG dele, usava tudo dele, né? Então, eu falei liguei, eu falei para o delegado que podia soltar, ele falou, você tem certeza? Eu falei, absoluta. Fala para ele me procurar na semana. Aí ele veio, me trouxe um ramo de flores, falou, doutora, eu sei que se eu tivesse entrado 15 minutos depois, eu ia ficar preso até segunda-feira. Muito obrigada. Eu falei, não, eu só te chamei aqui para te falar que o seu nome está podre. Simplesmente você não pode usar mais esse nome. Você tem que pedir um habeas corpus preventivo, andar com ele no bolso, e você tem que entrar com um pedido na vara dos registros públicos para mudar o nome, para você obter outros documentos, porque assim não tem condições, você vai acabar sendo preso mesmo, não é? Veja que responsabilidade, não é? A gente está cuidando de todas essas situações, tem que estar muito atento, porque jamais a gente deve prender o inocente. Tem gente que não liga para nada, não estou nem aí, né? Mas não é assim que funciona. Eu gostaria que fizesse isso com alguém da minha família, né? De jeito nenhum. Né? Nem para mim, o que eu não quero para mim, eu não quero que faça para os outros, não é? Então, é isso que importa, né? A gente tratar as pessoas com dignidade, o princípio da dignidade humana, não é? Robson, mas tem que ter, Robson, tem que ter, né? Tem gente, tem que ter. Se tiver um delegado louco no plantão, um juiz, vocês viram aquela cena? Vocês viram, a gente comentou, é da Mariana, não é? Do juiz ficar quieto, silente, o advogado destratando, humilhando. Vocês lembram desse caso? O operador do direito, o servidor público, ele não pode fazer essas coisas. Não é? Vocês lembram do caso? É um horror, não é? O juiz ficou silente, ele ficou calado. Ele estava presidindo a audiência, ele não podia ficar calado, ele devia falar, doutor, por favor, o senhor, só a parte técnica, por gentileza, o senhor respeite a moça e não vou ter que tomar as providências legais. Não é possível um negócio desse, não é? A pessoa tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter bom senso. Bom, princípio da proporcionalidade. Eu não sei, não acompanhei, viu? Mas foi para lá. Conselho Nacional foi da Justiça. Eu não sei, não acompanhei, porque gerou uma celeuma, né? Gerou um clamor, não é?
porque realmente não tinha como, né? Não tinha como, tem que responsabilizar mesmo, né? Eu não acompanhei, né? Não acompanhei, porque é poder judiciário, já foge da minha alçada, né? Mas eu não acompanhei, mas sim, deve ter tomado providência. O duro, sabe o que é? É que quando é um grandão, um graudão, aí dá uma advertência, uma admoestação. Vocês viram aquele desembargador que picou, jogou, falou, eu vou ligar para o seu chefe, como é que você fala isso comigo, da multa? Não é? Parece que deu uma advertência nele, não é? É um absurdo isso. É um absurdo, não é? É o descaso total. Princípio da proporcionalidade. A pena tem que ser proporcional. Por exemplo, né? Se a Sônia vai advogar, supondo, né, na área criminal, e o cliente dela praticou um homicídio, mas primário, bons antecedentes, vamos supor ali, matou o estuprador da filha. Não no ato, porque aí seria um caso desprudente de antijuridicidade do artigo 23. Mas foi lá depois de uns dias, não engolindo aquilo, não digerindo, não conseguindo dormir, foi lá, catou uma arma e matou o estuprador, não é? Da própria filha. É homicídio privilegiado. Aí a pena tem que entrar uma causa de diminuição de pena. A pessoa é primária, bons antecedentes, não é? É homicídio privilegiado, né? E vai lá o juiz e condena uma pena de 10 anos. Não tem cabimento. É proporcional? Não, não é proporcional, né? Sim, não é? Forte, entra no parágrafo e relevante valor moral, né? Entra no parágrafo 1º, que é o homicídio privilegiado. Olha, se o agente comete o crime, impelido, parágrafo 1º do 121, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, social mata o Bin Laden, é alguma coisa que está interferindo alguém que está interferindo na sociedade. Ou moral, por exemplo, estuprador da filha. Ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, que é uma causa de diminuição de pena, não é? Então, e vai lá, bota 10 anos, aí a Sônia recorre e fala, espera um pouco, que proporcionalidade é essa? Aonde que meu cliente primário, bons antecedentes, tem emprego, né? Aconteceu esse fato, e isso foi grave com ele, não deveria ter feito, fez, mas, senhor juiz, para ele a pena mínima, 6 anos ali, ainda entra o redutor, não é? Tem que ser o mínimo possível. Para quem o senhor aplica o mínimo? Para que serve essa letra? Esse mínimo aqui é letra morta do código, não é? Não pode ser. Então, tem que ter proporcionalidade. E a gente verifica que não há proporcionalidade nem no código, né? Nem no código, na distribuição de penas. Por exemplo, olha aqui, eu vou ler para vocês. O artigo 229 é até questionado, a própria existência dele é questionável. Por quê? Porque hoje nós sabemos que tem motéis, né, que, entre aspas, às vezes não são tão motéis assim, vira uma casa de prostituição. Eu não estou dizendo todos, se alguém tiver algum motel que conheça, ou não estou generalizando, mas tem, não é? Então, isso a gente sabe que está mais ou menos que disseminado por aí. Aí você fala assim, olha, o que eles acabam dizendo? É o artigo 229, manter por conta própria, preceito primário. A tutela, a objetividade jurídica, é a tutela da exploração, para evitar a exploração, contra a exploração sexual. E objeto material é pessoa, é o alvo do agente. O enquadramento é 229, e preceito primário, definição legal, elementos ou elementares. Manter por conta própria
ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro, ou mediação direta do proprietário ou gerente. Preceito secundário, pena abstratamente combinada, fixada, reclusão. Gente, olha o tamanho da pena, olha a proporcionalidade, olha a aberração. Reclusão, mínima de 2, máxima de 5 anos, e multa. Perceberam? Agora, eu vou voltar ali no 121, homicídio, não é? Homicídio culposo. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Fala, mas lá tem intenção, aqui não tem intenção. É só que aqui tirou uma vida humana. Vamos supor que alguém que adore velocidade, cada caso é um caso. Cristiane Torlone foi beneficiada pelo perdão judicial, que na realidade deveria se chamar perdão legal. Quando a gente estudar o perdão judicial, vocês vão verificar, cada caso é um caso. Agora, vamos supor que homem ou mulher bote lá o som no talo, saia por aí com seu, toma até umas gororobinha, vai lá em alta velocidade, não é? Mas queria só dirigir, não tinha intenção de matar ninguém. Só que atropela e mata. Vai para onde? Para homicídio culposo. A dolo eventual, alguns juízes colocam, mas muito pouco. Só se a pessoa estiver muito bêbada ou com outras substâncias entorpecentes, porque o álcool também entorpece, como maconha, cocaína, etc., não é? Que eles acabam colocando no dolo indireto eventual no artigo 18, mas normalmente é crime culposo. Gente, crime culposo, olha a pena, morreu um ser humano. Vocês viram a proporcionalidade da pena aqui? Olha, de 1 a 3 anos, matar um ser humano, pode pegar pena de 1 ano. Quer dizer, é muito baixa aqui, não é? Vocês vão falar, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Sim, mas o juiz podia ter subido um pouquinho, podia ter colocado 2 anos no mínimo e aumentado a outra para 5, como está lá, manter uma casa de prostituição é de 2 a 5 anos. Outro que eu não me recordo agora, mas entrou na lei ambiental, é o artigo 32 da lei ambiental, não me recordo exatamente, nem vou ler agora o que está lá, mas é uma lei nova que veio com a lei anticrime, é uma alteração nova que veio com a lei anticrime, é que praticar crueldade contra animais, o caput já traz, e traz uma pena que está no elenco, está no rol dos delitos de menor potencial ofensivo, artigo 32 da lei ambiental. Só que ele modificou, trouxe uma alteração, por causa de uma situação num cachorro chamado Sansão, que o dono era tão cruel que decepou as 2 pernas dele. É terrível isso, eu não acho que deveria ter feito, com certeza, eu tenho certeza que não era para ter feito isso, né? Mas, veja, a pena também é de 2 a 5 anos, é muito grave, não é? Vocês vão falar, não, mas a pessoa merece que decepa a pena, porque o cachorro, eu tenho um cachorro, né? Aliás, ele faleceu faz 1 mês e estava com a gente há 17 anos. É como se a gente tivesse perdido um ente da família, né? Mas a gente tem que ter equilíbrio nisso. Nós não podemos ter um homicídio culposo de 1 a 3 anos e judiar de cão e gato de 2 a 5 anos, manter casa de prostituição. O que falta também nas construções legislativas? Proporcionalidade. Não é? Poderia ter colocado lá na questão do sanção 2, no mínimo 2, de 2 a 5, poderia ter colocado de 1 a 3 anos, como está o homicídio culposo, não é? Para sair da esfera do GCRIM, 3 anos já não dá, o GCRIM até 2 anos. Mas é muita pena, não é? E pouca pena aqui. Então, falta o quê? Falta proporcionalidade, falta critério, não é? Para poder administrar isso. Princípio da individualização da pena. A lei deve regular a individualização
de acordo com a culpabilidade ou mérito do acusado, artigo 5º da Constituição. O juiz, por exemplo, se eu tiver 5 roubadores dentro de um banco, todo primário, bons antecedentes, o juiz pega aquele artigo 59 para fixar a pena, ele pode colocar tudo num bloco único, Fátima, Lupércio, Marilene, tudo que participaram do roubo, que fizeram o roubo, e aí ele põe a pena tudo igual? Não pode, ele tem que fazer de per si. O que quer dizer isso? Paulatinamente, uma, outra, mesmo que seja idêntica. Isso é o princípio da individualização da pena. Da inderrogabilidade, o juiz tem obrigatoriamente de fixar a pena, né? Salvo no caso do perdão judicial. Como eu disse a vocês, depois a gente fala sobre isso, que é o perdão legal. Por exemplo, ele não pode falar, não, é para o meu cunhado, eu não vou fixar a pena. Ele pode? Não, não pode, né? É o princípio da inderrogabilidade ou, no campo do processo penal, da obrigatoriedade, né? Ok? Quais são as espécies de pena? As espécies de pena, elas aparecem no artigo, agora sim a gente vai para o código. Aparece no artigo 32 do Código. O Código já começa com as espécies de pena. Quais são, então, essas espécies? A mais grave é a pena privativa de liberdade, não é? Aparece no inciso 1º, privativa de liberdade. A segunda é restritivas de direitos. Veja, essa pena aqui é aquela pena alternativa, né? Alternativa ao quê? A prisão. A prisão é a última ratio. Quando o juiz não tiver condições de fixar outra pena, ele manda prender, ok? E multa. A multa pode aparecer isolada nas contravenções penais, que são infrações de menor potencial ofensivo. Via de regra é multa, né? Mas às vezes nem sempre. O juiz pode, e aí eu já falo para vocês, na realidade, o juiz sempre vai ter que aplicar 99%, ele não vai poder aplicar diretamente a multa, só nas contravenções ele pode. Ou, eventualmente, algum crime, mas é só infração, é só contravenção mesmo. Ele não pode aplicar direto a multa, direto a pena restritiva de direito. Ele tem que aplicar a pena privativa de liberdade. Aí vocês vão falar, por quê, Pro? Porque o que aparece no preceito secundário é pena privativa de liberdade. Não está escrito aí, no código, não está escrito isso, mas é pena privativa de liberdade. Aí, se o juiz entender que é factível, que é possível, ele substitui por uma restritiva de direito, e daqui a pouco a gente vai verificar em que casos é possível, não é? Mas, às vezes, por exemplo, num furto, vamos lá para o furto, ele aplica a pena privativa de liberdade, mas ele não gostaria de prender, então ele pode modificar esse panorama? Pode. Vejam aqui o artigo 155 do Código. A objetividade jurídica e a tutela é o patrimônio. Objeto material é pessoa ou coisa, né? No caso aqui é pessoa. Nome iuris furto. Enquadramento, artigo 155 do Código Penal. Preceito primário, definição legal, elementos ou elementares. Subtrair para si ou para o trem, coisa alheia móvel. Preceito secundário, pena abstratamente combinada ou fixada, mínima de 1 ano, máxima de 4. Não dá GCRIM, né? Porque GCRIM até 2. E multa, né? Mas hoje não dá GCRIM. Nós vamos falar sobre isso depois, quando a gente cuidar do sursis. Hoje tem um instituto que chama ANPP. Se a pessoa não tiver violência, e se a pessoa confessar o crime, eu vou pôr aqui, ANPP. ANPP.
que é isso? Vou pôr aqui. Acordo é um instituto novo, que veio com a lei anticrime. Acordo de não persecução penal. O que é persecução penal? De não ter o processo. Persecução penal. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando eu cuidar do SUSIS. E o ANPP, ele veio na lei anticrime, que foi em janeiro, entrou em vigor em janeiro do ano passado. Tem um ano agora, né? Então, nesse ANPP, é uma justiça consensual, restaurativa, de economia processual, para evitar persecução penal e processo, para evitar o processo. Se a pessoa confessar o crime, se o crime não for violento, e se a pena máxima for até 4 anos, como é o caso do furto, pode validar um acordo. Aí o juiz vai impor ali uma medida restritiva, uma medida alternativa, que pode ser um trabalho comunitário, etc., mas é possível, né? Agora, vamos supor que a pessoa não confesse, que não tenha acordo ANPP, e aí a pena aqui é até 4 anos de multa, né? O delegado não pode, tem que fazer inquérito, não pode fazer termo circunstanciado, porque não é GCRIM. Veja o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, que diz: se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, que é um sistema mais leve de cumprimento de pena, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Vocês viram aqui somente a pena de multa? Mas o juiz teve que fazer aquele passo a passo que eu estou falando para vocês. Qual é o passo a passo? Aquele íter para fixar a pena. Ele tem primeiro que aplicar a pena privativa de liberdade. Depois ele vai verificar se ele pode substituir por uma restritiva de direito ou até por uma pena de multa, né? Dependendo do caso. Se tiver aqui, dentro desse panorama, dessas características, primário, pequeno valor a coisa, o juiz fará isso sem dúvida nenhuma, ok? Então, as penas são essas. Privativa de liberdade, o juiz vai fazer de tudo para evitar. Mas o juiz tem que fixar. Então, se vocês estiverem no certame, numa pergunta, num concurso, né? Que tipo de pena que o juiz fixa? Privativa de liberdade. Ah, mas e a pena restritiva? Bom, se tiver preenchidas as características que autorizem o juiz a substituir, ele vai substituir por uma restritiva de direito, que é essa segunda hipótese que a gente viu aqui. Vamos dar uma lidinha aqui, olha, sistema de reclusão e detenção, acompanhando o código agora, tá? Outra pergunta, não, quando não? Outra pergunta. Como é que eu sei que é um sistema de reclusão mais rígido ou de detenção? Está escrito no preceito secundário do tipo, né? Onde estão as penas? No preceito secundário do tipo. Que tipo? Correspondente ao caso concreto. É um estupro, 213. É um estelionato, 171. E aonde está se é reclusão ou detenção? No tipo penal. A gente pega ali o artigo 129, né, que é a objetividade e a tutela da integridade física, objeto material é pessoa, nome iuris, lesão corporal, enquadramento 129, preceito primário, ofender a integridade corporal, a saúde de outrem, preceito secundário, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Vejam, GCRIM aqui, né? GCRIM, porque é pena menor de 2 anos. O delegado faz um TC, um termo circunstanciado. Mas vocês viram que está escrito detenção? Então, é o sistema de cumprimento de pena. No homicídio, 121, que a gente já leu, reclusão, sistema mais rígido de cumprimento de pena, não é? Então, é o próprio tipo que traz se é detenção ou reclusão e se vai, e a quantidade de pena. O juiz tem sempre um mínimo e um máximo para ele transitar, para ele verificar de acordo com o caso concreto. Mas ele tem que ser proporcional, tem que ser coerente.
porque senão o advogado vai recorrer. Vai recorrer de qualquer maneira para falar que o cliente é inocente, mas vai recorrer também, eventualmente, pela pena aplicada, às vezes, muito alta, né? Então, artigo 33, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Vai galgando progressivamente pelo sistema progressivo adotado pelo Código Penal, uma situação melhor, mas se tiver no aberto e não cumprir as regras, volta para o fechado. Quando que o juiz é obrigado a fixar um sistema fechado? Aí ele é obrigado. A linha A, do 33, gente, abra o código para vocês irem se familiarizando. Regime fechado, a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média, não é? Por enquanto, ele não disse quanto, mas ele vai falar já já, o código. Regime semiaberto é a execução da pena em regime em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. C. Regime aberto, a execução da pena em casa de albergado, estabelecimento adequado. Isso virou prisão domiciliar agora, né? Isso virou regime domiciliar agora. Parágrafo 2º. A gente já leu, porque as penas serão executadas de forma progressiva, sistema progressivo. E aí, quanto que o juiz deve aplicar para entrar no fechado? Veja o que diz a linha A. O condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Eu não gosto desse advérbio superior aqui, porque confunde muito. Se cai no exame da ordem 8 anos cravado, o juiz não é obrigado a fixar um regime fechado, porque o código diz superior a 8 anos. Por que já não colocou logo 8 anos e para com esse superior, não é? Esses advérbios, eles confundem na prova. Eles não são bons, né? Eles são ruins. Então, professora, então, se for 8 anos de um dia, é regime fechado? Sim. Aí é obrigatório, não é? Agora, mas tem o seguinte, eu conheço um rapaz que praticou um roubo, ele foi condenado a 5 anos e está preso. É claro que o juiz, na hora que ele vai apreciar o artigo 59, e o caso concreto, se ele vê que a pessoa já foi condenada anteriormente por roubo, ele não vai deixar a pessoa solta, não é? Aqui é obrigatória, o regime especial do artigo 37. As mulheres, sim, Robson, as mulheres cumprem a pena em estabelecimento próprio, né? Na condição pessoal, em razão de serem mulher. Então, nós temos presídios próprios, não entra como espécie de regime prisional? Não, entra como um regime, embora esteja aqui, não é? Regime aberto, fechado, semiaberto, a mulher, esse regime especial, ele também pode ser fechado, semiaberto depois, e depois aberto, não é? O que ele quer dizer? Ele quer dizer, mas tem poucos doutrinadores, eu já vi isso que você colocou, que coloca, então o seu raciocínio não está totalmente, não está errado, mas coloca regime, fala, alguém ligou o microfone? Tem doutrinadores, alguns doutrinadores que colocam, mas são minoria. Fala, é isso que você quer falar? Sim? Robson, quem ligou o microfone? Foi sem querer? Não fui eu, tá. Alguém deseja falar? Não fui eu. Foi? Foi? Não sei. Então, tem alguns doutrinadores que colocam o regime, né? Então, tá lá, né? Fechado, semiaberto, aberto e especial, nesse rol. É a distribuição que o doutrinador faz, não tem nenhum erro aí. O importante é saber que esse especial é a condição da mulher de cumprir pena
Ó, em estabelecimento próprio, quer dizer, só isso. Isso não significa que o fato dela estar cumprindo o regime que só tem mulher, que ela não tenha que entrar naqueles regimes elencados pelo Código Penal, que é o fechado, o semiaberto e o aberto, progressivamente galgando a melhoria do seu cumprimento de pena. Então, o especial aqui está ligado, tá umbilicalmente ligado à questão própria da mulher, não é? De ter um estabelecimento próprio para cumprimento de pena. Isso funciona também depois da condenação. Enquanto está ali provisoriamente, fica num reduto, aqui perto do DEIC tem um presídio feminino, depois da condenação vem para esse presídio. Mas isso não, volto a repetir, o fato da mulher estar num regime especial, quer dizer, próprio, pela condição dela ser mulher, ela vai para junto com outras mulheres. É isso que o Código quis dizer. Isso não quer dizer que ela não tenha que entrar, se praticou 8 anos e mais um pouquinho, entrar num fechado, depois ela vai progredir para um semiaberto e depois para um aberto. Isso vai funcionar da mesma forma, né? Mas eu já vi isso, sim, de colocarem o especial. Só que eu entendo que são 3, basicamente, e que é a condição da mulher que a leva para aquilo que ele chama de especial, né? É o próprio, é próprio para a mulher. No Código de 40, na época de 40, nós tínhamos muito poucas mulheres praticando o crime, mas hoje nós temos muitas mulheres praticando o crime. Furto, tráfico de drogas, as mulheres têm sido muito envolvidas nisso, né? A mulher ganhou o direito de votar na década de 32, começou a se lançar para o mercado de trabalho, quando ela passou a ter como controlar a questão da gravidez, uma série de coisas, né? Alçou maiores espaços profissionais. Isso foi muito bom, porque também ficava muito nas costas do homem, né? Às vezes o homem perdia o emprego, tinha vários filhos. Hoje, às vezes, o homem perde o emprego, a mulher está lá para segurar o rojão, não é? Então, isso foi ótimo, né? E hoje mudou tanto a cabeça do homem, que eu lembro meu filho é novo, ele falou, não, tem que trabalhar, que é isso? Se não trabalhar, como é que vai ajudar? Quer dizer, todo mundo tem que trabalhar. E os homens também ficaram mais dispostos a estar dividindo os trabalhos domésticos, o que é muito bom, não é? Porque senão fica uma dupla jornada para a mulher. Então, hoje a gente vê muito essa distribuição, melhor dizendo, esse compartilhamento, né? Isso é muito positivo. Bom, então aqui, veja, ok. Então, veja, isso não significa, como eu falei, que se for 4, 5 anos, o juiz não poderá determinar a prisão. Sim, se a pessoa já tiver condenações anteriores, ele com certeza faz isso. A linha B, o condenado não reincidente. O que é reincidente? Reincidente é uma causa de aumento de pena que nós vamos, uma circunstância, melhor dizendo, de aumento de pena que nós vamos estudar. Lá no artigo 61, por aí. E quando a pessoa pratica um crime, ela incide na prática delitiva. Ou seja, ela infringiu o direito penal. Furto, roubo, estupro, o que for. Né? Então, ela incidiu ou infringiu, homem ou mulher. Quando ela já foi condenada, digamos, por um roubo, volta a praticar outro roubo e é condenada de novo, por exemplo, o doutor Mário Lúcio, juiz, ele tem que aplicar uma agravante aí, né? Porque a pessoa é reincidente. Já praticou uma vez, incidiu, praticou de novo, é reincidente. Então, é isso que está dizendo aqui, né? Na linha B. Condenado não reincidente cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8, deverá, desde o princípio, cumprir em regime... Não,
Poderá, isso vai ser avaliado para o juiz. Ah, tem muita reincidência? Aqui não tem. Se tiver reincidente, se for reincidente, o juiz não defere. Se o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á observando o artigo 59 deste Código. Vocês viram o artigo 59 aí, a importância dele para quantificar a pena, para calibrar a pena, né? Deixa eu ver o que interessa mais aqui, né? Parágrafo 4º, o condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento de pena condicionada à reparação do dano causado ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Por exemplo, né, um funcionário público, né, que desvia dinheiro da administração pública. Como é que se cumpre esse regime fechado? As regras estão no 34. O condenado será submetido no início ao cumprimento da pena a exame criminológico. Isso é verdade? Não é verdade. Infelizmente, a LEP foi alterada por uma lei que entrou na LEP, Lei de Execuções Penais. Nós vamos tratar disso lá para frente. E nem todos, infelizmente, presos, homens ou mulheres, realizam na condenação, fazem exame criminológico. É determinado isso. Só casos de clamor, vocês viram, como a gente já citou, Suzane, etc. O condenado fica sujeito a trabalho no período diurno e isolamento durante o período noturno, no fechado, né? Mas ninguém pode obrigar o preso a trabalhar, e muitos não trabalham. O trabalho será em comum dentro do estabelecimento, na conformidade das aptidões ou ocupações, né, anteriores do condenado, desde que compatíveis com a execução da pena. Regras do regime semiaberto. Aplica-se as normas do artigo 34, quer dizer, vai semelhante ao anterior, né? Mas aí vai trabalhar durante o dia em colônias, em indústrias, e depois à noite vai se recolher no cárcere. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período noturno em colônia agrícola, é isso que eu falei. Parágrafo 2º, o condenado externo, o trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos. Isso é muito bom, né? Regras do regime aberto. Artigo 36, o regime baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. Ai, credo, que isso parece meio poético, né? Responsabilidade. Aí, excepcionalmente, pode ter alguns que aconteceu de delinquir, de se recuperar. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Mas é difícil pensar que isso vai ser cumprido de acordo. É colocado horários, etc., de ficar na rua, fim de semana em casa, uma série de coisas, né? E aqui estão as regras também do regime aberto, né? O condenado deverá, fora de estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar cursos. Muitos colocam tornozeleira também, né? Bom, o regime especial das mulheres, a gente já comentou, que não fica preso. E essa questão das mulheres, direitos do preso, artigo 38, e trabalho do preso, artigo 39, isso tudo foi abarcado pela LEP, Lei de Execuções Penais, que a gente vai falar um pouco sobre ela no final dos trabalhos desse semestre. Na época não existia, mas perceba que o artigo 40 fala sobre isso. Ó. A legislação especial regulará a matéria prevista no 38 e 39. E no 37 também. Ela entra também no 37 as mulheres deste código,
bem como especificará os deveres e os direitos do preso. Qual que é a legislação? A LEP. A LEP, como eu disse, a gente vai cuidar um pouquinho mais depois. Vamos tomar um suco? Que tal? O que vocês acham? Da gente dar uma paradinha. Podemos? Sim? Perfeito? Muito bom, né? Sopa não dá para tomar com esse calor, né, Viviane? Não dá. Vamos lá, Ana, Maria Vitória, firmes e fortes, né? Pedro, Sônia, Mário Lu.